continuar a estar no limiar de um novo salto civilizatório, que é a união de todas as nações, para que nós possamos nos ver como um só planeta e um só povo. A terceira consideração que eu gostaria de fazer, ela trata de algo que me é muito caro: a mercantilização selvagem dos recursos humanos, a mercantilização selvagem do próprio ser humano. Como membro da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência e do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, foi com muita satisfação que eu atendi o gentil convite da presidente, a senadora Regina Souza, tão combativa nos direitos da humanidade, nos direitos da espécie humana, aqui nessa comissão do Senado Federal dos Direitos Humanos. Entre 2008 e 2017, foram traficadas 574 pessoas do Brasil. Atualmente, órgãos das Nações Unidas, como o NOCD, órgãos como o Acnur, dão conta que a situação do desenvolvimento do tráfico de pessoas só tende a aumentar por uma questão muito simples. É atualmente o comércio ilegal mais rentável para aqueles praticantes da atividade criminosa e ilícita. Só no ano de 2015, pasmem senhores e senhoras, o tráfico de pessoas rendeu 31 bilhões e 600 milhões de dólares norte-americanos. Ultrapassou em muito a renda estimada do tráfico de drogas e entorpecentes. O tráfico de pessoas é uma calamidade como jamais vista. Não chega a ser um horror inimaginável, porque nós conseguimos imaginar. E um horror inimaginável é aquele que não conseguimos nem imaginar. É quando o ser humano se transforma numa mercadoria. É quando uma pessoa é vendida para que o seu rim seja retirado de você e colocado no rim de uma pessoa que tem dinheiro para pagar. O seu pulmão, as suas córneas, o seu tecido, a sua pele, tudo isso possa ser vendido. Os seus ossos e outros órgãos do corpo humano. Então, existem três principais objetivos do tráfico de pessoas. O primeiro deles é a venda de órgãos no mercado mais ilícito, mais ilegal, mais promotor de lesa humanidade. O segundo do tráfico de pessoas é o trabalho escravo. Pessoas são tiradas da Samambaia, de São Sebas, são retiradas de Taguatinga, da octogonal do plano piloto, isso para ficar no Distrito Federal, e acordam em Berlim, em Londres, em Copenhague, acordam em algum lugar dos Estados Unidos ou em Kuala Lumpur, na Ásia. E quando acordam lá, sem saber falar o idioma, sem saber por que foram para lá, descobre que tem uma cicatriz no lugar onde ficava o seu rim, e depois vão descobrir que um dos rins já foi extirpado, já foi retirado. O tráfico de pessoas é uma das coisas mais odiosas, mais tenebrosas e mais vergonhosas que o ser humano pode enxergar. Porque é completamente inadmissível que nós vivamos em um mundo que já conseguiu mandar o homem à Lua desde 1969. Já enviou 5 expedições para descobrir se tem água ou não tem água em Marte, quiçá condições de sobrevivência humana em Marte. Conseguiu criar telescópios tão poderosos como o Hubble. Conseguiu colocar supersônicos com toneladas no ar e chegar seguro de Paris ao Rio de Janeiro. Um mundo que conseguiu descobrir que numa gota de água você pode encontrar todos os nutrientes e todos os alimentos, e num pequeno grão de areia você se depara com silício, e dali poderá evoluir para o chip
e colocar todo o conhecimento adquirido nas bibliotecas, museus, enciclopédias, tudo reduzido a um grão de areia. Enquanto isso, vemos, dando um apoio forte à belíssima apresentação, tanto da Rome como do Tarcísio aqui na mesa, nós vemos 82 milhões de imigrantes perambulando pelo mundo, muitos deles apátridas, muitos deles fugindo pela falta de condições de sobrevivência econômica, muitos fugindo por causa do preconceito e da intolerância religiosa, pastora. Porque uma das coisas mais cruéis e mais perversas contra a humanidade é as pessoas serem obrigadas a acreditar não no Deus que as criou, mas sim no Deus que elas criaram. Isso é doloroso, Agostinho, isso é penoso, chega a ser revoltante. Você descobrir que o que nos nivela não tem sido a dignidade humana, o intelecto humano, ou pelo menos os seus melhores anseios para com a humanidade enquanto espécie, mas sim aquilo que lhe diferencia. Presidente Regina, sou aqui com 5 dedos da mão. Suponhamos que sejam os 5 continentes. Qualquer coisa que aconteça com um dos meus dedos afeta o meu corpo inteiro. Assim é o sentimento de amor pela humanidade. Qualquer coisa que aconteça numa aldeia africana, num povoado asiático, numa mina de carvão do Peru ou da Bolívia, num vilarejo de Idar-Oberstein, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo onde a humanidade seja suprimida, é uma parte de mim que é suprimido, é uma parte de mim que é empobrecida, vilmente violada, menosprezada e descartada como um copo é descartado. O que acontece no nosso dedo mindinho afeta o nosso corpo inteiro. Deixe esse dedo inflamar e nós sentimos dor, mal-estar, cansaço e sofrimento. Enquanto não tivermos uma compreensão de que nós temos um destino comum a compartilhar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não passará de um belo tratado de boas e piedosas intenções. Mas a Declaração Universal de Direitos Humanos marca um corte epistemológico na história da humanidade, porque ele separa uma idade da brutalidade para uma idade civilizatória que deu ensejo ao nascimento da Era dos Direitos. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Nós temos a Declaração Universal que trata dos direitos do mar. Nós temos declarações internacionais que tratam do direito à alfabetização. Nós temos declarações universais que tratam dos povos ciganos. Mas principalmente nós temos declarações universais que tratam das nobres, valorosas, heróicas culturas e povos indígenas. Eu mesmo tive a alegria, Narciso, de escrever 2 livros sobre os povos indígenas, pude lançá-los nos anos 90 na Espanha, em 14 universidades. Viajei por Portugal inteiro também lançando esse livro, lancei na Feira de Frankfurt em 95, 96. E eu fui pesquisar como é que os índios, os povos indígenas, viam o descobrimento da América. Eu fui convidado para fazer palestras sobre isso na Europa. E podia dizer, Ronald, nobre Caigangue aqui presente, eu pude dizer que em 1992 não se celebrou os 500 anos da descoberta da América, mas sim os 500 anos do encobrimento da América. Culturas e civilizações foram obliteradas, escondidas, quase que literalmente apagadas. Eu conversei com um índio maravilhoso, Sampré, e ele me dizia uma frase que eu nunca esqueci. Que idade tinha eu? 22, 23 anos, quando me aventurei a morar
um ano entre os povos indígenas no alto sertão da Bahia, garoto jovem, novo, mas sempre com uma chispa do idealismo acesa. E lá ele estava me dizendo, Washington, o nosso sofrimento começou quando chegou a primeira caravela ao Brasil. Nós não sabíamos o que era pecado, o que era dor, o que era sofrimento. E vieram nos ensinar isso aqui. Depois eu estava numa conferência na Literature House de Frankfurt e Leonardo perguntava para mim, você não esteve em Manaus quando João Paulo II esteve lá? E eu disse, não, em Manaus eu não estava, mas eu acho que eu estava em Natal. E ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Qual a sua etnia? Potiguara. Potiguara. Muito bem-vindo, eu sou potiguar do Rio Grande do Norte. E ele me disse o seguinte, senadora Regina, foi escolhido um índio, Marçal, para fazer a saudação a João Paulo II no belíssimo Teatro Amazonas, que lembra a idade de ouro do ciclo da borracha no Brasil. Quem conhece Manaus sabe a beleza arquitetônica que é o Teatro Amazonas. Ele disse que as dioceses de Manaus escolheram um representante indígena para saudar o pontífice João Paulo II em sua primeira visita ao Brasil, a primeira também em Manaus, óbvio. E que treinaram ele, escreveram 8 páginas, fizeram ensaiar essas 8 páginas, para que ele pudesse ler. E ele de repente chegou no momento, o teatro lotado, várias etnias, várias tribos e nações indígenas reunidas, senadora Regina. E o índio se levanta, vai para o púlpito, leva as páginas e na outra mão leva uma Bíblia. E Leonardo então me disse, sabe o que aconteceu? Marçal deixou todos os papéis, que era o discurso que prepararam para ele ler, pegou a Bíblia, levantou e disse, Sua Santidade, Papa João Paulo II, passaram-se 5 séculos para que existisse o momento de hoje. E eu vim aqui em nome de milhares de nossos irmãos indígenas que foram massacrados em nome de seu Deus. E eu queria nesse momento lhe devolver a Bíblia que nos trouxeram há 500 anos. Porque nós éramos felizes, nós não sabíamos o que era o pecado, nós não éramos obrigados a ser escravos, nós não tínhamos que cultivar a terra, nós não sabíamos nem o que era dor. E vocês nos ensinaram tudo isso. E eu queria, em nome deles, lhe devolver. Saiu do púlpito, chega diante do Papa e entrega a Bíblia. Eu perguntei, mas Leonardo, qual foi a reação do pontífice? Ele disse, Washington, ele baixou a cabeça e chorou. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela envolve muitos aspectos, mas todos eles apontam para a nobreza do ser humano, para a dignidade humana. São muitas as nossas lutas. Nós temos lutas com relação à questão dos 82 migrantes, refugiados que perambulam pelo mundo. Temos luta com o extermínio continuado dos povos indígenas. Eu fui no México, início dos anos 90, lançar meu livro, O Esquecimento Está Cheio de Memória, contando a história dos próprios índios mexicanos, toltecas, olmecas, zapotecas e astecas. E vi que é uma luta desigual, profundamente desigual. Então eu gostaria de, hoje, chamar cada um de vocês, telespectadores, ouvintes, cada um dos aqui presentes, que façamos uma vigorosa reflexão sobre o que nos aguarda os próximos 70 anos. Ou se nós ainda existiremos, nossos netos e bisnetos existirão daqui a 70 anos. O trabalho é árduo, o trabalho é longo, mas é um trabalho nobre, um trabalho digno, e aquilo que concede um sentido à vida, também concede um sentido à morte. Que nos irmanemos, que lutemos juntos,
e que celebremos com altivez o sentimento de que somos todos nós membros de uma única família chamada humanidade. Muito obrigado.